E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez conversando sobre o Evangelho de Marcos. No vídeo passado, para quem não assistiu ainda, vá lá no último vídeo e veja que nós conversamos sobre 3 lições que Jesus deu em preparação para uma grande jornada que os discípulos iam enfrentar. Jesus conversou por parábolas com os discípulos. Nós vimos que Jesus falou sobre a parábola da candeia, a parábola da mostarda e a parábola do homem que plantou a semente e foi descansar enquanto a semente crescia. E a gente pensa que aquele ensino era um ensino teórico, Jesus estava introduzindo o conceito do reino de Deus para os seus discípulos, mas a verdade é que aquela era uma aula teórica para uma preparação do que estava por vir. A aula prática chegou, a Bíblia diz que Jesus conduz os discípulos adentro do barco para atravessar o mar da Galileia em direção à terra de Decápolis. Ali eram 10 cidades, é a primeira vez que Jesus chega numa terra pagã. E no meio do mar da Galileia acontece uma tempestade. A Bíblia diz que eles estavam cansados, Jesus estava dormindo no barco e de repente, em meio àquela viagem, as coisas começam a dar errado. O vento começa a vir contrário, o mar começa a se agitar, começa a entrar água dentro do barco. E eu quero te perguntar aqui, já sabendo a tua resposta, você já passou por algum momento de adversidade na sua vida? Já passou por um momento onde o vento estava contrário, o mar estava agitado, as coisas estavam fora do planejado? Eu te pergunto, qual foi a tua reação diante desse momento, dessas dificuldades? Qual foi a tua reação? Os discípulos, eles se desesperaram. Apesar de toda a preparação que Jesus tinha feito com eles, dos milagres que eles já tinham presenciado com Jesus, eles começaram a questionar a sua fé. Eles começaram a olhar para Jesus e perguntar: o Senhor esqueceu de nós? Acaso o Senhor não está vendo a tribulação que nós estamos passando? E ali Jesus é acordado naquele barco, ele sai do lugar onde ele estava dormindo, ele dá ordem aos ventos, ele dá ordem ao mar e aquela tempestade se acalma. E os discípulos continuam a sua trajetória, mas antes disso, eles se surpreendem com a força do Evangelho. Eles se surpreendem com a força de Cristo, porque embora Cristo já tivesse demonstrado seu poder sobre enfermidades, sobre coisas terríveis, sobre possessões demoníacas, agora Jesus estava demonstrando seu poder sobre a natureza, ratificando que não existe nada impossível para o nosso Deus. Eu quero te dizer como você tem reagido às tempestades da vida. Jesus se surpreendeu pela postura dele. Jesus se surpreendeu pela falta de fé daqueles discípulos. Eu quero te perguntar, diante das tribulações da vida, será que Jesus tem se surpreendido com a nossa falta de fé ou Jesus tem se alegrado com a nossa fé? Eu tenho 2 notícias para te dar para finalizar esse vídeo, essa pequena reflexão do Evangelho de Marcos. Tenho 2 notícias para te dar, uma notícia boa e uma notícia má. Como eu sei que você vai querer que eu comece pela má, eu vou logo dar a notícia má. A notícia má é que nós vamos enfrentar dificuldades. A notícia má é que nós vamos enfrentar adversidade. Jesus prometeu que no mundo nós teríamos aflições. Jesus diz que nós passaríamos por dificuldades. Todos nós já enfrentamos dificuldades. Se estamos vivos, ainda vamos passar por outras dificuldades. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que Jesus está contigo no barco. Jesus está no nosso barco. Jesus está perto. Deus se revela de maneira próxima, de maneira íntima aos seus filhos. Independente da situação que você esteja, se você está num tempo de bonança, de calmaria no mar da vida, ou se você está num momento de tribulação, onde os ventos são contrários, o mar está agitado, creia, Jesus está contigo no barco. Creia nele, fale no nome dele, chame ele para perto de ti. Faça uma aliança com ele, entrega o teu coração para Jesus, porque eu tenho certeza que ele vai dar um jeito na tua tempestade, vai te ajudar a passar por ela. E para onde é que eles foram? Foram para Decápolis. É a primeira vez que Jesus, após ser batizado e tentado, pisa em terra pagã e um milagre gigante acontece naquele lugar, mas isso é tema para o próximo vídeo. Enquanto isso, eu quero te convidar para estar aqui todas as sextas-feiras no Parque Aqueu de Queiroz, às 19h30. Você é o nosso convidado na nossa Sexta Viva. Fique à vontade.